Para você entender um pouquinho melhor, nós vamos lá para Gênesis 39. Eu estou com essa palavra no meu coração, tem alguns dias, e eu queria muito dividir ela com vocês. Gênesis, capítulo 39, o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ver aqui o começo, né? Nós não vamos nos aprofundar muito na história, mas nós vamos ver o começo da trajetória de José, filho de Jacó, quando ele foi para o Egito. Capítulo 39, versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. Está escrito: e José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Eu creio que a maioria de vocês conhece as circunstâncias que levaram José para o Egito. Se você não sabe, eu vou dar uma resumida. José, ele era o filho caçula de Jacó. Ele tinha outros irmãos mais velhos do que ele. E José era o preferido. Ele era, até então, o único filho que Raquel havia dado a Jacó. Jacó amava a Raquel, tinha muita esperança de ter um filho dela, e quando José nasceu, José começou a ser tratado como especial. Jacó dava um carinho, uma atenção especial para ele. Os irmãos mais velhos deveriam ter um comportamento protetor. Eu sei como é que é isso, porque a gente que é irmão mais velho, você sabe do que eu estou falando, você vê o mais novo e você quer proteger, você quer cuidar, você quer o bem dele. Você vê, dependendo da distância de idade, porque às vezes um irmão pode ser muito mais velho do que o outro. Tinha irmãos de José que tinham idade para ser pai dele. Então, deveriam vê-lo como um filho. Mas fizeram exatamente o contrário. Sentiram tanta inveja, irmão, e a inveja é uma coisa tão nojenta, que alguns deles chegaram a desejar a morte de José. E numa oportunidade, quando eles tiveram, José estava sozinho com eles no campo, eles jogaram José dentro de um buraco, dentro de uma fossa. E queriam matá-lo, alguns queriam. Aí alguém teve a ideia: não vamos matar não. Vamos vender José, a gente ganha alguma coisa com ele. E aí a gente pega aí um animal, a gente mata, suja a roupa do José de sangue e fala para o nosso pai que um animal deve ter matado, um leão, um urso, um lobo deve ter matado o José. E fizeram essa maldade. Venderam o José lá para uma caravana de ismaelitas que estava passando por ali. Eles compravam e vendiam também escravos, e José foi comprado para ser vendido em outro lugar. E aí eles fizeram isso, irmão, sujaram a túnica. José tinha uma túnica de várias cores que ele havia ganhado de presente de Jacó. Sujaram ela de sangue e levaram para o Jacó, para que o Jacó pensasse que era o sangue de José, filho dele. Imagina que dor, não foi para o pai, imaginar que um animal tivesse matado o filho dele. Foi muito triste para Jacó. E foi essa circunstância que levou José para o Egito. O versículo 1 que vocês leram diz que ele foi vendido para ser escravo. Quando você lê essa história, ou você ouve o que eu acabei de contar, o pensamento natural que você tem é o quê? Que José foi injustiçado. E é verdade. Que José foi traído por quem deveria amá-lo. Quem deveria protegê-lo, cuidar dele, fez um tremendo de um mal para ele. A gente não consegue, irmão, olha para o pastor, a gente não consegue enxergar a mão de Deus nessas coisas. A gente vê essas injustiças e a gente pensa: pastor, aonde está Deus? A mesma coisa acontece hoje. A gente vê muita maldade acontecendo no mundo. É verdade ou não é? A gente vê tanta traição, tanta violência, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. E quando a gente vê essa maldade, a gente chega a pensar que Deus está perdendo o controle da situação. Eu lembro que há uns anos atrás, vou contar meio por cima o caso, eu vi um pai que perdeu o filho. E estavam fazendo uma reportagem lá, entrevistando o pai. E é claro, irmão, não estou desprezando a dor do pai, porque hoje eu sou pai e eu imagino que perder um filho é uma dor que não tem comparação.
Mas eu lembro que o pai falava assim: onde está Deus? Deus não existe. Como é que pode Deus permitir isso? Deus não existe. Onde está Deus? Ele falava isso repetidas vezes. Deus tenha misericórdia dele. Não vamos criticar ele, porque ele estava sentindo uma dor muito grande. E às vezes na hora da dor, não é a pessoa que fala, é a dor que fala. É verdade ou não é? É igual a ira. Nunca dê bola para o que uma pessoa fala na hora da raiva. Porque não é ela que está falando. É a raiva que está falando. E na hora da raiva, até homens de Deus às vezes falam besteira, falam coisas que não deviam falar. Mas voltando aqui para o nosso entendimento. Alguém poderia dizer: pastor, onde está Deus? Que não livrou esse jovem, que permitiu que os irmãos dele fizessem tal maldade com ele. A mesma pergunta você talvez faz quando você vai parar num lugar que você não queria. Puxa, por que Deus... Não é possível, isso não é de Deus. Por incrível que pareça, irmão, era a mais plena vontade de Deus que José estivesse no Egito. Como eu posso dizer a você, se você é filho de Deus? Se você não é, não posso dizer a mesma coisa. Mas se você é filho de Deus, então você é dirigido pelo Espírito Santo e você não está no lugar errado. Pastor, mas eu estou num lugar que está cheio de demônio. Deus permitiu você ir para um lugar que está cheio de demônio? Ele colocou você lá para você mudar aquela situação. Deixa marcado aqui o Gênesis e vamos para Mateus 4, rapidinho. Outro texto que muita gente conhece. Mateus capítulo 4. No versículo 1 está escrito assim. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser tentado pelo... Olha para o pastor Alex. Quem é que levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Vocês vieram para a igreja, pessoal? Quem levou Jesus para o deserto, pessoal? Bom dia, tudo bem? Quem levou Jesus para o deserto, pessoal? O Espírito Santo. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Pastor, mas o diabo estava lá. Estava. E o Espírito Santo pode levar você para um lugar onde o diabo está. Pastor, como é que o senhor fala um absurdo desse? Eu falo sem medo. O Espírito Santo pode levar você para um lugar que está infestado de demônio. Pastor, mas para quê? Para me ver sofrer? Para me ver chorar? Não, olha para o pastor. Para você arrancar o demônio que está ali. Para você arrancar a casta de demônios que ali está. E fazer aquele lugar se tornar um pedacinho do céu. Vai um pouquinho para frente no versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele... Olha para mim. Se o Espírito Santo te levou para um lugar e o diabo está lá, o demônio está lá, você pode saber, ele não te colocou ali para você ter que suportar aquele demônio. Mas ele colocou você ali para você expulsar aquele demônio. Jesus foi para o deserto, o diabo estava lá. E o que Jesus fez? Jesus expulsou o diabo de lá. Como é que Jesus falou? Vai-te, vai-te. O que Jesus estava fazendo? Estava o quê? Expulsando. E sabe o que aconteceu depois que Jesus expulsou o diabo e ele foi embora? Olha o versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Você crê que quando você chegar lá no céu vai estar cheio de anjo lá? Então aquele lugarzinho lá no meio do deserto, depois que o diabo saiu, virou um pedacinho do céu. A sua casa pode se tornar um pedacinho do céu. O lugar onde você trabalha. Pastor, mas tem demônio lá. Expulsa o demônio em nome de Jesus. Arranque ele de lá. Os anjos de Deus vão chegar e, meu irmão, você vai ser servido por Deus. Você vai ser abençoado. Quem crê, diga amém. Algumas vezes, o Espírito Santo, irmão, pode levar você para um lugar onde tem um monte de gente perdida. Um monte de gente, meu irmão, que está atribulada, morta espiritualmente. Eu era pastor aqui de São José. E uma senhora me ligou à noite, eu estava fazendo um programa de rádio. E ela me ligou e falou: ai, pastor,
Eu pedi tanto para Deus abrir uma porta de emprego para mim. E Deus abriu, aliás, ela falou assim, eu consegui um emprego, mas eu não acredito que é de Deus. Eu falei, por quê, minha irmã? Ah, pastor, porque não tem um crente aqui. Todo mundo é do mundo. Eu falei para ela, acho que ela não deve ter entendido. Eu falei, minha irmã, glória a Deus. Falei ao vivo. Mas glória a Deus por quê, pastor? Eu estou falando que não tem ninguém. Falei, minha irmã, se a senhora estivesse trabalhando num lugar onde só tem gente de Deus, a senhora ia chover no molhado. Ia pregar para quem? Para quem já é conhecedor da palavra? Assim, Deus colocou a senhora aí para a senhora ser testemunha para esse povo. A senhora tem o que eles precisam, a senhora tem a palavra de Deus.